Graça e paz, queridos. Bom dia, né, para todos que estão vendo esse vídeo. Boa tarde ou boa noite. Tô aqui no lago fazendo uma caminhadinha por causa desse frio. Resolvi falar um pouco com a igreja. Já faz um ano, né, praticamente um ano, né, que nós retornamos para a Luz para os Povos. E no dia da nossa apresentação, o pastor pediu para me dar uma palavra. Falei que não, porque eu não estava preparado para dizer alguma coisa, né? E eu sei que estou na Luz para os Povos por conta da aproximação que eu tenho com o pastor David. Desde meu problema de saúde, né? Em 2015 eu tive um AVC isquêmico. E agora já fazem 7 anos que, graças a Deus, estou praticamente recuperado. E eu sei que muitos sempre me perguntam ou questionam por que eu saí da videira, né? Por que eu deixei a denominação que eu abri aqui em Mozarlândia em 2007. E hoje eu resolvi fazer um pequeno enunciado, né? Que às vezes eu ainda não sou tão apto a subir no púlpito, falar, porque ainda ficaram algumas pequenas sequelas, mas em nome de Jesus, logo retornarei nessa função. Eu sei que eu tenho já um ano de volta, né? Estou na célula, tenho visto muitas pessoas que questionam a questão da salvação. Um tema muito melindroso, né? Mas uma das coisas que o pastor David falou comigo, que eu não posso esquecer o tempo que eu fiquei na minha antiga denominação. E de fato eu não posso esquecer. Mas eu precisava dizer para cada um que ainda tem dúvidas por que eu saí da videira e explicar uma questão bem tênue, que é a questão da salvação, né? Então, assim, eu nunca me imaginei saindo da videira. Eu comecei do zero aqui na Mozarlândia, né? Mas eu sei que todos nós temos uma aliança ainda, um tempo, né, que não podemos apagar na Luz para os Povos. Pelo que eu sei, pastor Aloysio saiu em 1989, né? E eu saí em 2007. Bom, antes de falar por que eu saí da videira, eu preciso falar por que eu saí da Luz para os Povos. Eu me aliancei com a Luz para os Povos em 98, 97. Pastor Luiz saiu em 98 e eu permaneci até 2007, praticamente 10 anos, né, na Luz. E claro, gosto muito do estilo, né? Mas na época, nossas células já haviam parado há 4 anos. Mergulhamos naquele G12 que todos os mais antigos sabem. E nós estávamos praticamente sem células, sem encontros. A igreja está passando por uma sequidão enorme. E eu fiquei 2 anos me relutando para não sair da Luz para os Povos. E é claro, eu nasci numa igreja em células, né, em Brasília. Me aliancei com a Luz. E eu demorei para definir que eu precisava sair. De fato foi boa a minha saída, né? Começamos a videira e aprendemos muito lá. Mas por que eu saí agora novamente, né? É incrível essas coisas. Eu aprendi bem cedo com a pastora Valnice, a apóstola Valnice, que nós temos 3 motivos para sair de uma denominação. Primeiro, pastor que vive em pecado, que não se arrependeu e continua no pecado. Segundo, prega heresias. E terceiro, você não se identifica com a visão da igreja, né? Então, o segundo princípio foi o que eu saí. Algumas heresias que começaram a ser disseminadas na videira e que não me trouxe paz. Eu fiquei completamente sem paz. Uma delas, preciso delimitar quais são, né? Uma delas é a introdução exagerada da graça, a famosa hipergraça. Esse é o primeiro motivo da hipergraça. E o segundo motivo é porque lá na videira
Hoje, né? No início não era assim. Hoje nós precisamos ter um papa, né? O que é esse dizer de papa? Porque todos precisam repregar as palavras do pastor Aloysio. Tudo bem, nós entendemos, vemos que ele é um mestre na palavra, né? Mas se tornar assim como se fosse um papagaio, né, no bom sentido, de repregar, só repregar, 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 tirou toda a liberdade que nós pastores tínhamos no início, né? Eu cheguei em 2007, inclusive numa das nossas reuniões, ele falou a respeito da prática da Igreja Universal. Geralmente você pode perceber, cada pastor, ele parece que ele está pregando igual como se fosse o Edir Macedo, né? A mesma dicção, estilo. E lá na videira não. Quando eu cheguei eu encontrei uma videira bem equilibrada, né? E na época, inclusive até o pastor Luiz falou que, por exemplo, tem a sessão do descarrego, né? Toda quinta-feira ou toda sexta, não sei. E todas as universais precisavam repetir essas coisas. E agora, né, em 2005, aliás, em 2014, 2015, começaram a ser mais intensivo. Todas as videiras de Goiânia, inclusive agora as do interior, precisam ouvir a palavra de manhã e repregar elas à noite. Então isso parece que ficou assim algo muito, como se fosse tem uma frase, uma palavra, como se fosse um monopólio, né? Tá. Esse é um dos princípios. O segundo, algumas heresias, né? As heresias são assim muito gritantes e eu tenho vários discípulos que estão como eu, perdidos. A gente fica meio perdido, baratinado, parece que mudou tudo, né? E assim, cá entre nós, né? Não mudou tudo. Nós temos, por exemplo, um exemplo nato no Brasil, há mais de 100 anos, as Assembleias de Deus, que nós não comungamos daquela mesma visão, mas gente, misericórdia. Então, quando eu saí, as pessoas me falavam, pastor, mas você está sendo muito da lei. E eu falava, não, nunca fui da lei. Eu nasci na graça. E é tão interessante falar sobre isso, porque alguns pensaram, não, o pastor tá chateado, porque ficou doente, desprezaram ele, né? Mas assim, claro, eu tive um problema grave de saúde, mas o que me deixou mais perdido foi destruiu tudo que nós começamos no início, os nossos encontros, mudaram os nossos encontros, né? A questão da corte, que não sei para que existe aquela corte lá até hoje, ninguém faz, mas continua tendo a corte. Mas é interessante nós termos essa convicção de que nós respeitamos, honramos, não podemos ser desleais, não podemos ser ingratos, mas ao mesmo tempo nós temos que ser alicerçados na Bíblia, na palavra de Deus. Então assim, eu penso que com relação a esclarecer sobre a questão da salvação, né? Por que eu pensei em fazer esse vídeo? Porque às vezes eu não falo muito nas células, não prego ainda, mas eu aprendi, preciso falar isso, eu aprendi lá na videira, né? Algo que, claro, eu aprendi com eles, mas tem que ter o testificar do Espírito, né? E o Espírito Santo testificou no meu coração, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Deus não é Deus não é uma criança, né? Ele não vai lá apagar seu nome do livro da vida. Você pode depois pesquisar lá em Apocalipse, que fala que de maneira nenhuma lançarei o seu nome fora do livro da vida. Mas algo muito interessante, eu precisava falar sobre essa questão da salvação, porque muitos entendem, né? Eu acredito que foi um pouco de exagero da videira, porque a pessoa, então eu estou salvo, então eu vou começar a voltar para tudo que eu praticava no mundo, né, no pecado. Isso é muito, muito, muito sério. E é bom nós frisarmos que eu, infelizmente, fui espírita antes da minha conversão por 2 anos.
E lá no Espiritismo, você conhece o médium, né? Se eu continuasse lá, com certeza eu seria um médium, porque eu comecei a entender um pouquinho sobre os dons. E o médium, ele é aquele que conduz a pessoa a levar você à salvação, as boas práticas, né? O fazer o bem. Mas lá em Efésios tem 2 versículos muito interessantes, que a salvação é pela fé, não vem das obras, para que não nos gloriemos. E hoje eu percebo que dentro das igrejas tem algumas pessoas que acreditam que o pastor é como se fosse um médium, ele que vai te levar à salvação. Outros tentam também, né, fazer tudo certinho para conseguir a salvação. E se você fizer dessa maneira, você está sendo um título que a igreja evangélica sempre falou que é verdade, que o Espiritismo nega Jesus. Não precisa de Jesus. Fazer a caridade, fazer o bem, mas a salvação é pela fé e não pelas obras. Isso é muito interessante, porque a salvação é pela fé, não vem de nós, é de Deus. É claro que não tem como, você conhece aqueles que são salvos. Tem algumas maneiras, não com relação somente às vestes, né? Mas as atitudes demonstram se essa pessoa foi salva ou não. Muitos me questionam, pastor, mas os que estão desviados, eles estão salvos? Bom, se eles permanecem desviados é porque nunca se converteu. Nós podemos nos desviar, cada um de nós pode se desviar. Ontem eu até ouvi, anteontem na célula, né, alguém falando que tem saudade da igreja. Nós precisamos ter essa saudade. Se não tem essa saudade, é porque talvez você nunca foi da luz, né? Mas esse princípio é importante, né? Que nós só somos salvos pela fé, e quando você declara pela boca, né? Lá em Gálatas fala, né? Confesso no coração e pronuncio publicamente, né, que a minha vida é do Senhor Jesus. Esse pequeno vídeo é só para esclarecer que eu não saí da videira porque fiquei frustrado, chateado, com rancor. Tive problemas sérios realmente lá na minha vida, mas isso não é motivo para sair da igreja, né? Então, se você está com dilemas, se você não se encontra bem no nosso meio, inclusive eu estou aqui para ajudar o nosso pastor David, né? Porque eu já tenho uma aliança com ele. E é interessante, se você não se encaixa, ore ao Senhor para que Ele possa te levar para outra aprisco, para outra denominação. Ok? Deus abençoe. Paz.